Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui às segundas-feiras tradicionais, 20 da noite, para poder falar com você sempre temas relevantes, temas da época, do momento. E hoje não podemos deixar de lado aquilo que tanto está pegando para o pecuarista: o mercado, as opções de tecnologia, as dúvidas se de fato o meu negócio vai ser rentável, quais os melhores perfis para o meu negócio, especialmente do confinamento. Estamos próximo da entrada das secas, daqui a pouco começam os confinamentos com mais intensidade. Enfim, hoje nós vamos falar muito com vocês da melhor oportunidade que o mercado está nos mostrando para a pecuária de corte, especialmente em animais criados intensivamente, que seria o confinamento. É isso mesmo. Então nós temos muito conteúdo para daqui a pouco. E desde já queria dar uma boa noite para vocês, que vocês chamem aí os colegas, compartilhem aí o nosso endereço, o nosso link, cadastrem aí no nosso canal, dê o joinha para que vocês possam receber as notificações, porque todas as semanas nós continuaremos com esse conteúdo para vocês e fazendo aí do produtor um modelo de negócio mais estável, ou pelo menos que a gente tenha mais oportunidades de fazer do nosso negócio algo promissor. Pois bem, nós vamos falar... antes disso, né, pessoal? Às vezes alguns aí não me conhecem, eu sou Ricardo Alves, eu sou engenheiro agrônomo de formação e consultor técnico do Grupo Futura. Já estou aqui há muitos anos e junto com outros colegas, Dr. Paulo César, Dr. Renato, o diretor-presidente Isnei Faria, nós estamos aqui sempre trazendo um corpo técnico de apoio ao produtor rural e assim faz parte do nosso perfil aqui no Grupo Futura, não só produtos de qualidade, mas também um perfil de assistência técnica, de acompanhamento e de tecnologias na área de sistemas de alimentação e de produtos. Pois bem, nós então vamos falar hoje sobre a oportunidade de 2023, que seria o macho leiteiro no confinamento de puro grão. Nós vamos falar para vocês, obviamente, como que isso tudo apareceu, o histórico desta tecnologia. Vamos falar com você sobre a técnica em si do confinamento de puro grão. Vamos comentar com você sobre consumos, sobre dados de produção. Vamos falar com você sobre rentabilidade do negócio, as margens, enfim. Vamos falar sobre qualidade desta carne também, as performances animais, as instalações, tudo aquilo que vocês precisam saber para se dedicar de forma eficaz dentro desta tecnologia. Vamos lá. Legal a gente comentar com vocês aqui a respeito desse histórico das últimas décadas relacionado à pecuária de corte. Se vocês perceberem essa curva verde, que seria essa curva mais alongada, isso mostra o tempo de abate do animal que foi criado essencialmente a pasto no Brasil. Era o famoso boi sanfona, em que ele ganhava peso nas águas, perdia peso nas secas e ia aí nessa sanfona até conseguir ser abatido com 5 anos de idade. Isso aconteceu há poucas décadas atrás, A nossa geração aqui passada sabe muito bem como foi isso. Mas tecnologias vieram chegando e a primeira delas depois disso foi o uso da ureia no sal mineral, que permitiu os animais aumentarem um pouco o consumo devido à melhor digestibilidade das fibras do pasto. Os animais ainda continuaram perdendo um pouco de peso na seca, mas muito menos daquela tecnologia só da linha branca. Isso adiantou os animais em aproximadamente 20 meses. Começaram a ser abatidos aos 40 meses de vida. Novas tecnologias vieram e veio o advento dos sais proteinados ou proteinados energéticos, que tinham mais consumo, especialmente na seca, e fizeram com que os animais não só parassem de perder peso na seca, mas fizeram com que os animais também ganhassem um pouco de peso na seca, desde que tivesse um remanescente de matéria vegetal no pasto. Animais aí reduzidos na metade do tempo daquele tradicional, passaram a ser abatidos aos 30 meses de vida. E aí então veio o boi 777, lançado pela APTA, pelos meus amigos pesquisadores, e este animal, cada 7 significa aí 7 arrobas na fase de cria, 7 na fase de recria e 7 na engorda em confinamento. Tecnologia hoje muito dominada, terminando um boi aí e classificando ele como um boi China, boi terminado aos 24 meses, com pelo menos 21 arrobas.
Vieram os cruzamentos industriais, sequestro dos bezerros desmamados, suplementação volumosa, enfim, confinamento mais precoce, trouxe animais sendo abatidos aí entre 16 e 18 meses, também técnica já dominada pelos pecuaristas que estão nesse sistema de alimentação. E como se não bastasse, imaginávamos que não seria possível baixar um pouco esse tempo de abate. Veio então novas tecnologias, especialmente tecnologia onde a Futura foi precursora, que foi o confinamento muito intensivo, sem o uso de volumoso, onde os animais passaram a ser abatidos com menos de 12 meses de vida. É isso mesmo, pessoal. Parecia algo inacreditável, mas foi uma revolução, foi uma inovação no sistema de alimentação e nós estamos aqui então mostrando para vocês um pouco desta tecnologia. Se nós formos olharmos a evolução dos sistemas de alimentação convencional com uso de volumoso, os desafios começaram a ficar cada vez maiores entre aumentar a proporção dos alimentos concentrados e diminuir um pouco a proporção dos alimentos volumosos. Então começou-se aí anos atrás com 55% de concentrado em relação sempre à matéria seca, né, pessoal? E 45% do concentrado, isso já foi algo assim muito assustador na época. E aí vieram aumentando esse concentrado para 65%, 75%, 85%. Nos Estados Unidos já se faz muita dieta de confinamento com seus 90% da dieta vindo de concentrado, não deixa de ser um grande desafio. E aí nós estamos falando então de uma evolução ainda maior e polêmica, que seria 100% de concentrado na dieta dos animais. É isso mesmo, sem nenhum volumoso, sem silagem, sem capim, sem pastagem, nenhum tipo de volumoso, essencialmente concentrado na dieta dos animais. E isso é o que nós chamamos então de confinamento de puro grão. Mas qual foi a história disso, na verdade? Isso teve uma relação muito forte com a evolução da atividade de leite. É isso mesmo. Se nós formos olharmos aí os estados maiores produtores de leite no Brasil, Minas Gerais, né, se estabeleceu já há muitos anos como o principal produtor do Brasil. Ele está quase produzindo o dobro de leite do segundo estado, o maior produtor, que seria Goiás. Né, o Paraná, que tem uma representação muito forte em alguns municípios, especialmente Castro, Carambeí, mas ele está aí ocupando a sua quarta posição em geral. Mas estes municípios que vieram crescendo muito na sua atividade de leite, eles nos mostraram alguns perfis que fizeram essa tecnologia praticamente aparecer de forma assim voluntária, porque existia uma oportunidade. E eu sou praticamente uma testemunha viva disso. Eu moro no município de Pompéu, como a maioria de vocês sabem, é um município altamente produtor de leite também no Brasil. Ele está aí na sua quarta, quinta, sexta posição, variando aí ao longo desse tempo. E eu vi com os meus olhos, assistindo ao produtor, produzindo também leite, eu vi o que veio acontecendo nesses últimos anos. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Parte, por exemplo, desta história está diretamente ligada à evolução da pecuária de leite. E um dos principais fatores foi o aumento da escala de produção por fazenda. A atividade de leite se caracteriza como uma commodity e, como tal, nós precisamos ter escala. E essa escala está diretamente ligada também ao aumento da produtividade e ao aumento da lotação animal dentro da fazenda. Se a gente perceber esse gráfico que está aí do lado, a gente vai ver que em 10 anos, de 2010 a 2020, os produtores de leite no Brasil dobraram a sua produção dentro da propriedade. Isso é muito forte, isso é um impacto muito grande, especialmente aquelas fazendas que já tinham uma escala um pouco maior. Este impacto ainda se parece mais significativo. Então, ao longo desses anos, a gente percebe um aumento muito grande nos produtores que continuam na atividade. Outro fator que interferiu nessa história do macho leiteiro foi o aumento da produtividade. O aumento da produtividade das vacas de leite, ela está ligada diretamente a um tripé de produção, que seriam os fatores ambientais, os fatores de manejo e os fatores de genética. O ambiente a gente veio melhorando, vieram essas construções de compost barn e freestall, vieram também modelos de melhorar o sombreamento, resfriamento das vacas, mesmo que não fossem galpões.
o manejo da alimentação, de equipamentos, de tecnologia, de máquinas, né, robotização, isso tudo também veio contribuir para esse aumento de produtividade. E não fora do tripé, a genética. Buscando animais cada vez mais, ou raças cada vez mais especializadas, e a raça maior produtora de leite no Brasil é a holandesa, então os produtores passaram a inseminar o seu rebanho, trazendo ele cada vez mais especializado com o uso de raças holandesas. Este gráfico do lado aí a gente percebe que estas colunas azuis, elas representam a produção de leite no Brasil ao longo dos anos, ou seja, vem aumentando numa escala muito relevante. E essa curva amarela significa a produtividade, ou seja, a produção de leite no Brasil, ela está diretamente ligada ao aumento de produtividade das vacas. E esse aumento de produtividade tem relação com esse tripé e um deles é a genética que vem sendo introduzida. Mas à medida que você vai introduzindo a genética holandesa no rebanho, obviamente que as fêmeas que ali nascem são fêmeas com perfil mais adequado à produção de leite. Nenhuma dúvida. São animais mais exigentes, animais que recebem uma alimentação e um manejo também com uma qualidade superior, mas do outro lado nasce o macho. Para quem, mesmo que se faça um controle aí com um sêmen sexado, ainda vai existir nascimentos de macho e muitas fazendas também não usam esse sêmen. Este macho passou a ser um animal pouco adaptável às condições naturais que o produtor tinha de pastejo nesse clima tropical na maioria do país, desse pastejo nas braquiárias, não que as braquiárias sejam ruins, mas normalmente é um capim mais rústico, que às vezes é pouco manejado nas propriedades. Então esses animais passaram a ter pouca aptidão no sistema convencional de pasto, ele não se adaptou. E isso tornou este macho leiteiro um animal com alto custo de produção porque ele não ganhava peso. Então o custo de arroba produzida por esse animal passou a ser alto porque ele era mal alimentado, ele ganhava mal e acabava tendo uma carcaça, um animal de baixa qualidade. E aí, naturalmente, ao longo desses últimos anos, esse macho leiteiro passou a ser um animal desprezado, um animal de descarte, que assim que o produtor conseguia eliminar esses animais da fazenda, ele assim fazia. Então este macho leiteiro, para aqueles produtores que são da atividade leiteira, passaram a ter o macho como um problema para ele. E agora, este mesmo macho problema passou a ser uma grande oportunidade. E é isso que nós vamos mostrar um pouco aqui. Quais são os destinos desse macho leiteiro quando a gente olha essa cadeia? Um deles é a morte ao nascimento. Obviamente que nós não estamos aqui fazendo uma defesa disso. Eu estou aqui simplesmente mostrando o retrato, fazendo uma leitura. Alguns produtores já não aceitam criar este bezerro nem por colostro, às vezes ele já morre ao nascimento, quando eles percebem que é macho. Alguns deles fazem a doação, e isso é muito comum, doação nos primeiros dias de vida, aí esse produtor fica com o animal ali até uma semana de vida, quando então pessoas que resgatam esses bezerros buscam numa carretinha, numa caminhonete e costumam fazer o abate desses animais para a produção de linguiça de vitelo, que é uma alternativa viável, uma alternativa interessante. Alguns outros produtores, na verdade, recriam esses animais aí até comercialização, uma comercialização mais precoce, que seria um animal que tivesse ali 80, 90 dias de vida. Assim que ele desmama, eles acabam fazendo a venda desses animais e normalmente é o preço que encontra, para que outra pessoa possa continuar a fazer a recria e engorda desses animais. Alguns produtores acabam ficando com esses animais, usando resíduos da alimentação, resíduos do coxo, às vezes uma sobra de pasto, usam para fazer recria e engorda. E a última e nova alternativa seria você eliminar a fase da recria. Parece até estranho falar isso, e é mesmo. Nós que temos na fase da pecuária de corte 3 ciclos, que seria da cria, da recria e da engorda, agora nós estamos falando de ter a fase da cria e a fase da engorda, que seria a gente mudar o sistema de alimentação desse bezerro logo após a desmama, levando ele para um sistema mais intensivo de produção, que nós vamos falar tudo agora. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês
que nós temos a melhor e maior plataforma de conhecimento no agronegócio, com cursos, com encontros técnicos, com palestras, com aulas, tudo dentro da nossa plataforma chamada CMC Flix, e que você pode adquirir por uma bagatela aí de 12 prestações abaixo de R$60 por mês. E todas as vezes que a gente faz uma atividade, faz um curso, uma aula que tem algo novo em termos de conteúdo, nós jogamos para dentro da plataforma para que você possa estar sempre acompanhando essas novas tecnologias aí, tendo novos conteúdos. Normalmente, praticamente uma vez por semana, nós levantamos um conhecimento novo aí dentro. Não percam! CMC Flix, a melhor plataforma do agronegócio do mercado brasileiro. E o que seria então essa dieta de puro grão? Alguns ainda não entenderam porque acham que tem que ter um volumoso, mas não, dieta de puro grão, que alguns falam alto grão, nós temos ela como definição aqui, dieta de puro grão, ou seja, é puro, sem nada de volumoso, onde nós vamos colocar 85% do milho grão inteiro, não é milho moído, para os mineiros aqui, fubá de milho, não é. É o milho grão inteiro com 85% da proporção e mais um núcleo proteico aditivado, que no nosso caso o produto que foi a origem de toda essa tecnologia é o Baby Beef FT, que é o nome comercial dele. Nós já desenvolvemos outros produtos, novas linhas ligadas ao confinamento de puro grão, mas seria estes dois ingredientes misturados proporcionalmente e sendo colocado direto no coxo dos animais para que eles possam consumir isto à vontade. Isto mesmo, à vontade. Embora eu estou dizendo aí que vai consumir de 2,2% a 2,3% do peso vivo dos animais, nós não vamos pesar esta quantidade para colocar como refeição para os animais. Não se preocupem. Nós vamos fazer a mistura, deixar essa mistura à vontade no coxo, e os animais, de forma voluntária, comendo o quanto eles quiserem, comendo o quanto der conta, eles vão consumir e estabelecer um nível máximo de aproximadamente até 2,3% do peso vivo deles ao dia. Então, a dieta está praticamente protegida. A gente não precisa se preocupar que o animal vai comer demais. Ele vai estabelecer isso de forma natural. E isso é o que nós chamamos de autoconsumo. Ou seja, está ali à disposição dos animais para consumirem o quanto der conta. E se eventualmente esse animal acabar consumindo um pouco mais, ele acaba convertendo isto em carne. Então nós não precisamos nem nos preocupar com isso. É claro que quando você tem uma dieta onde um ingrediente participa de forma muito relevante, como é o caso do milho, nós precisamos chamar a atenção para a qualidade desse produto. Uma coisa é um milho puro, tipo A, grão inteiro e grande, próprio para consumo humano, e outra coisa é você ver aí, por exemplo, um milho com restos ou resíduos de cultura de palha. Isso é fibra e nós queremos tirar essa fibra da alimentação do animal. Então nós não podemos ter impurezas, não podemos ter um milho carunchado, ardido especialmente. Enfim, nós precisamos de ter um milho limpo, um milho sem contaminantes, de grãos grandes, tipo A, como se fosse para consumo humano. Isso faz uma diferença muito grande, considerando que esse milho representa 85% da dieta dos animais. Vejam aí, por exemplo, esses animais típicos de uma bacia leiteira, típicos de fazendas de produtores de leite, que anteriormente não tinham destino e passou-se a ser criado dentro da fazenda em espaços muito reduzidos, sem necessidade de pasto, normalmente sem necessidade de uma contratação de uma mão de obra a mais, com aproveitamento dos recursos e da mão de obra existente na propriedade. Então isso trouxe nesses animais uma alta precocidade. Estes animais de origem leiteira, pelo menos os pais puros de origem leiteira, ele tem naturalmente uma habilidade de coxo muito alta. É aquele animal que se adapta muito rápido, diferentemente de um zebuíno, um Nelore, que às vezes você chega até na beira do curral ali, os animais espantam e ficam amuados num canto de curral, ou mesmo gastam lá os seus 10, 15 dias para poder se adaptar e acalmar dentro da baia.
O macho leiteiro não. Essa habilidade ele já tem nata. É muito fácil a adaptação dele. Normalmente são animais que têm estrutura muito grande, né? Então é um frame muito grande. Isso cabe, obviamente, tendo caixa, isso vai caber carne. Então são animais que conseguem ter um alto peso, um alto ganho de peso. Parece que não, porque as pessoas sempre têm aquela imagem do boi macho leiteiro como um boi sem carne, um boi muito ossudo, mas na verdade esse animal também tem muito marmoreio, que seria aquela gordura entremeada nos músculos da carne, porque é raça europeia. Então, além disso, nós temos uma qualidade final de carcaça muito boa por causa do marmoreio, e essa característica é uma característica que o consumidor vem exigindo ao longo dos anos, porque entendeu que ter marmoreio de fato traz uma nova experiência de sabor, que ele não tinha costume nas carnes tradicionais zebuínas. Portanto, este animal é exigente em alimentação, mas ele responde muito quando a gente dá um alimento altamente calórico, que é o caso dessa dieta. E isso fez com que nós, há anos atrás, isso nós estamos falando de mais de 13, 14 anos atrás, a gente acabou lançando aqui na região o programa Salve o Bezerro Macho Leiteiro. Esta região aqui de Pompéu, né, aí você pega Abaeté, Bom Despacho, esse centro-oeste de Minas aqui, ele abatia só no município de Pompéu em torno de 300 machinhos leiteiros por dia. Isso mesmo. Então a gente percebeu que aqui existia um grande volume de animais que era uma oportunidade. E isso nos forçou, com a criatividade, com a inovação que é peculiar da Futura, criar este programa, né, ligado ao confinamento de Puro-Grão. Então este programa veio trazer uma nova alternativa para o produtor de leite e também ser um produtor de corte. É claro que tecnologias novas, especialmente inovadoras e revolucionárias, têm desafios, né? E esses desafios nós gastamos uns 2 anos para poder entender e para poder solucioná-los. Mas basicamente os desafios estavam ligados. Um deles, você fornecer para um animal ruminante uma dieta sem fibra, sem a fibra do volumoso, sem a fibra efetiva, sem a fibra da folha do capim, né? Que o animal naturalmente ele vem de um metabolismo celulolítico, que é esse metabolismo que vem da digestão das fibras, e a gente vai mudar a forma do metabolismo dele. Então a ausência de fibra foi o primeiro grande desafio para essa dieta. E a outra questão é que para você trazer uma quantidade muito grande de milho também, o desafio seria a gente ter um tempo satisfatório desse milho dentro do trato intestinal, dentro do rumen do trato intestinal do animal, para que ele pudesse ficar um tempo suficiente para poder ser quebrado e absorvido o amido, para isso ser transformado em carne. E aí transformar o metabolismo celulolítico para o metabolismo aminolítico. Esse era outro grande desafio. E, obviamente, numa carga energética tão alta dessa, especialmente do amido, o risco, a chance desse animal ter uma acidose ruminal é muito alta. Então, isso foi basicamente os 3 grandes desafios que nós tomamos ele para serem solucionados. E quais seriam essas soluções? Primeiro deles, para que a gente pudesse reter um pouco mais o milho, né, dentro do trato intestinal do animal, nós entendemos que ele precisava ser inteiro. Então, ele gasta mais tempo dentro do organismo do animal para poder ser tratado, para poder ser absorvido. Esta foi uma maneira de entender que não dava para usar o milho moído. A outra questão são os usos de aditivos amigos do organismo do animal para que pudessem evitar ou minimizar, porque evitar é quase impossível, mas minimizar o efeito da grande quantidade de concentrado no animal, que são os precursores aí dessas acidoses ruminais, de timpanismo, laminites e outros mais. Então foi uma combinação de alguns ingredientes, de alguns aditivos, como a virginiamicina, monesina e o Ativamix, esse último um aditivo exclusivo da Futura, que seria um pré e probiótico, fora o somatório e a interação entre eles que proporcionou a gente evitar o animal de ter esses distúrbios fisiológicos ou metabólicos. E também o uso de fontes de ingredientes de proteínas verdadeiras, fontes de ingredientes nobres, ausência de ureia e ausência de qualquer tipo de casca ou de volumoso. Isso tudo foram as soluções nutricionais que nós encontramos.
Convém chamar uma atenção para esses aditivos que nós já vamos, né, nós já estamos no desenvolvimento de novas tecnologias, já temos produtos hoje com aditivos naturais e na nossa Conferência Internacional de Gado de Corte e Leite, a ser realizado este ano no dia 7 e 8 de julho, e aí vocês já estão convidados e vamos passar a programação mais à frente para vocês, nós vamos fazer o lançamento destes novos produtos com esses novos aditivos, uma nova revolução dentro da alimentação animal. Não percam a Conferência Internacional Beef and Milk Conference nos dias 7 e 8 de julho desse ano, aqui em Martinho Campos, presencial e também com transmissão ao vivo. Vai ser fantástico. E a gente não parou. Na verdade, essas soluções nutricionais nós acabamos evoluindo ainda mais para um produto em que a gente colocou este milho grão inteiro direto no pellet. É isso mesmo. Ou seja, nós conseguimos fazer uma tecnologia interna, uma tecnologia industrial, que só a Futura tem por enquanto, em que o milho entra inteiro dentro da pelletizadora e ele é colocado, vocês podem ver na foto aí, algum milho ali mais inteiro. Então a gente consegue fazer esta mistura 85-15 já pronta dentro de um pellet. E aí o milho, neste caso, é melhor aproveitado ainda, porque ele é gelatinizado, ele sofre ali uma pressão de vapor, então ele já é pré-cozido, isso torna um produto com aproveitamento ainda melhor. E nós acabamos criando então um produto chamado Prontogel e o produto chamado Baby Gel. A diferença de um para o outro é que o Baby Gel tem um pouco mais de proteína para os animais, vamos dizer, mais jovens na fase de cria ou início de cria, e o Prontogel, que é um produto com uma carga energética absurda que nada no mercado ainda se encontra que pudesse ter uma carga energética tão aproveitável quanto essa. E a outra característica desse produto é que ele se tornou um produto flex. Você pode usar ele como um ingrediente da dieta de puro grão, sem nenhum volumoso, como você também pode usar esse produto com uso de volumoso, que seja pasto, que seja silagem ou que seja feno. Então ele se tornou um produto de duplo propósito, vamos entender assim. Pode ser usado para todos esses sistemas de alimentação. É um produto pronto para uso, só abrir o saco e despejar no coxo. Isso trouxe uma facilidade, um acesso também para o pequeno produtor que eventualmente não conseguia comprar uma carga fechada de milho. Então veio aí mais uma inovação, a tecnologia com um produto chamado Prontogel e Baby Gel. E sempre para essas tecnologias de puro grão não podemos esquecer, ela começa fazendo-se adaptação dos animais. O que é uma adaptação? É a gente ir reduzindo a quantidade de volumoso que os animais estão na dieta convencional deles e aumentando a carga concentrada na dieta. A gente vai fazendo isso aos poucos durante 14 a 15 dias, para que então os animais a partir do 16º dia estejam consumindo a dieta de puro grão à vontade. Isso é muito importante para o sucesso desta tecnologia do puro grão, porque o rumen, que tem um espaço muito grande no animal adulto, e pela característica elástica que ele tem, nós vamos reduzir o rumen deste animal para ficar aquilo que cabia 80 litros de líquido ruminal, nós vamos trazer aí para uns 15 litros de líquido ruminal apenas. Então o animal vai retrair o rumen dele, esse rumen vai levantar, de tal forma que o milho vai e volta na boca dele para sofrer os primeiros processos da digestão, para que ele possa ser melhor aproveitado. Então isso é uma característica importante, um procedimento que não pode deixar de ser feito para que a gente possa ter sucesso no puro grão. E a Futura, em virtude das dificuldades às vezes de manejo nas fazendas, acabou criando dois produtos para a fase de adaptação, que seria o Adapt 1, que é usado na primeira semana, colocando 2,3% dele em relação ao peso vivo dos animais, e o Adapt 2, que é usado na segunda semana, onde tem uma carga menor de volumoso e maior da mistura de puro grão, e esses dois produtos não há necessidade de incluir mais nada. Eles já estão prontos, o volumoso é um feno picado, já estão prontos nas devidas proporções para que possa trazer para vocês pecuaristas uma chance, uma segurança maior de uma adaptação bem feita. Quando não acontece essa adaptação bem feita e eventualmente por outros problemas, como o estresse dos animais, eventualmente algumas raças,
a gente acaba tendo umas fezes indesejáveis. Essas que vocês estão vendo aí são as fezes de um animal no confinamento de puro grão desejável, ou seja, eu tenho um aproveitamento total ou quase total do milho, eu não estou perdendo fonte energética nas fezes dos animais. E eventualmente a gente encontra, representando nessa outra foto, encontra fazendas em que, por exemplo, o milho, o grão inteiro, está todo nas fezes dos animais. Isso mostra que a carga energética que ele está aproveitando é muito menor e, consequentemente, isso vai trazer um custo de produção de arroba muito maior. Então, muito importante a gente preservar e protocolar uma fase de adaptação antes dos animais entrarem em confinamento. Quando a gente trabalha com bezerros machos leiteiros que saem da desmama ali com seus 80, 90 dias de vida, 100 quilos de peso vivo, e a gente vai levá-los para o confinamento de puro grão, esses animais não têm necessidade de adaptação, porque são animais muito jovens, tamanho de rumen ainda muito pequeno, poucas papilas desenvolvidas ainda, então nós podemos levá-lo da desmama direto para o puro grão. E naqueles últimos dias do aleitamento a gente já começa a colocar uma mistura de puro grão para ele, considerando que ele já vinha desde o nascimento com acesso também ao coxo de concentrado. Então é um animal que já vinha tendo uma adaptação com alimentos concentrados e aí nesse caso a gente elimina essa fase da adaptação. Quais motivos nós teríamos para poder fazer o aproveitamento do macho leiteiro? Algo que vem sendo cobrado muito da gente, a sociedade vem cobrando isso e com toda razão, seriam as práticas de bem-estar animal. E nós queremos dar uma condição adequada a este animal até que ele possa atender a sociedade com um alimento proteico. É o impacto social e ambiental, obviamente que eu estou criando um novo segmento, criando um novo negócio para que isso possa gerar empregos. Eu estou evitando desmatamentos ou evitando abertura de novas áreas na propriedade, porque eu não preciso de área para poder fazer o confinamento, área no sentido de pasto. Eu vou ter ali aproximadamente 1 metro quadrado por arroba viva, então se eu levar os animais até 15 arrobas de peso vivo, eu precisaria de 15 metros quadrados por cabeça, isso é tranquilo, praticamente todas as fazendas têm esse espaço que pode ser adequado a esses animais. Obviamente que o mundo vem crescendo, não só o poder aquisitivo, mas também o crescimento demográfico vem exigindo mais proteína animal no mundo para poder atender a demanda humana. Então esse é mais um motivo desse aproveitamento. E óbvio, nada disso aí seria feito se não fosse uma alternativa econômica também. Então é importante que isso é negócio. E quando a gente fala de negócio, a pessoa já começa a pensar logo, nossa, mas vou deixar essa mistura à disposição dos animais, isso vai ficar no coxo à vontade, os animais vão comer demais, esses animais eu vou colocar com 100 quilos de peso vivo, logo após a desmama, quanto tempo, quanto que esses animais vão consumir? Aí já começa todas as perguntas. E aí nós então vamos sim mostrar para vocês a partir de agora estes números. E quando a gente fala de iniciar um confinamento com um animal em média com 100 quilos de peso vivo, ou seja, um animal de 90 dias a desmama, né? Os animais holandeses ou com essa carcaça aí 3/4, 7/8, normalmente desmamam com esse peso, eu já entro com ele direto para o puro grão e vou levá-lo até 450 quilos de peso vivo, que com os devidos rendimentos ele acaba virando um animal de 16 arrobas. Mas este animal consome dentro daquela política do alto consumo, no primeiro mês ali, 67 quilos de milho mais 12 do núcleo. No segundo mês, 87 de milho, 15 do núcleo. E assim sucessivamente, este animal vai aumentando o consumo absoluto dele, porque como ele come um percentual sobre o peso vivo, quanto mais pesado ele tiver, mais consumo absoluto vai haver da mistura. De tal forma que esse animal gasta aí seus 240 dias aproximadamente para chegar nos 450 quilos de peso vivo, e nisso aí vai dar um consumo de aproximadamente 1.200 quilos de milho e uns 220 quilos do núcleo. E obviamente que estes preços do milho e do núcleo vão ter as variações dependendo do local que cada produtor tiver, mas eu vou pegar aqui um preço atual da nossa região aqui do centro-oeste de Minas, em que nós temos, semana passada chegou milho para nós aqui a R$ 77,00 o saco, 60 quilos, que ele vem numa tendência de baixa, isso há algumas semanas atrás ele estava a 83 mais ou menos,
E o Baby Beef, na média dos produtores da região, considerando aí já o carreto para colocar dentro da propriedade, uma média de R$ 205 o saco de 40 quilos. Alguns lugares um pouco menos, alguns lugares um pouco mais. Então essa variação vai existir, afinal de contas a Futura está vendendo aí para mais de 20 estados, então vai ter diferenças significativas quando a gente pensa na logística. Mas via de regra, estamos colocando um preço médio que atende uma boa parte dos produtores dessa região. Se considerarmos estes preços e estes consumos que eu acabei de mostrar, nós estamos falando então de um bezerro consumir pós-desmama até o seu peso ao abate, ele vai consumir em torno de R$ 2.700 de insumos, de ingredientes. E considerando que esse bezerro entrou com 3,3 arrobas, transformando em arroba, e foi até 15 arrobas, e não considerar rendimento de carcaça, embora exista, se eu dividir estes R$ 2.700 pelas 11,7 arrobas, que é o que esse animal na verdade ganha no período, nós estamos falando de um custo de produção de arroba de R$ 230. E aí eu digo e desafio os senhores, não existe até então uma dieta convencional que consiga produzir um custo de arroba ganha de um animal que vai à terminação abaixo deste valor. Então, eu não estou garantindo para os senhores que a dieta de puro grão sempre dará lucro. Não, a gente é muito realista, mas eu quero dizer o seguinte, se a dieta de puro grão não der lucro, a convencional muito menos. Porque associado a este custo de arroba ganha está os ganhos de peso, que são sempre maiores na dieta de puro grão, quando comparado com a dieta convencional. E por que nem sempre a gente vai garantir o resultado positivo? Mas nós vamos mostrar vários cenários aí na frente. Porque também, interferindo nesse resultado, tem aí o mercado do milho, e vejam esse gráfico à esquerda, que seria a evolução dos preços de milho nos últimos 12 meses, baseado fonte CPEA, que é um indicador oficial que muitos se balizam por ele. Então vejam aí que tem uma sinalização, uma tendência de baixa do milho agora no mês de abril. E do lado direito também com a curva do mercado de boi nos últimos 12 meses, que teve uma queda que veio do segundo semestre do ano passado e se manteve flutuando com a tendência de alta aí no mês de abril e que ele variou na casa de R$ 300, que foi a média de preços índice CPEA nos últimos 12 meses, R$ 300 arroba. E do milho, a média dos últimos 12 meses CPEA, R$ 84,50. Então, esta média está acima dos preços que nós estamos recebendo hoje, tanto para a compra do milho quanto para a venda do boi, mas é mostrar o seguinte, o resultado ele é de uma combinação de fatores, onde os 3 maiores itens que interferem no resultado do confinamento de puro grão é o preço de entrada do bezerro, é o preço de milho e o preço de venda deste animal. E destes 3 fatores, os 2 que mais interferem é preço de milho e preço de boi. Por isso eu estou colocando estes 2 indicadores aí e que eu vou mostrar mais na frente uma análise de sensibilidade, onde a gente varia o preço do milho e varia o preço do boi e vamos saber o quanto que isso interfere no lucro por cabeça. Mas enfim, qual seria aí a evolução zootécnica e também dos custos desse confinamento mês a mês? Eu vou considerar que eu estou colocando o animal no confinamento de 100 quilos, obviamente que eu posso usar qualquer peso para a entrada do confinamento de puro grão, não tem obrigatoriedade, obviamente, de entrar com 100 quilos, posso entrar com qualquer peso, obviamente que se eu entrar com um peso mais alto, eu vou ter um ganho de peso mais alto por cabeça, vou ter um giro muito maior dos animais e, eventualmente, vou ter uma margem de lucro por cabeça menor, porque a média de consumo ou de conversão dos animais, quanto maiores, pior é em termos de conversão. E quanto mais jovem eu colocar o animal num confinamento de puro grão, melhor vai ser a média da minha conversão. Portanto, mostrando aqui a evolução de um bezerro de 100 kg de peso vivo na entrada, ele vai ganhar nos seus primeiros 30 dias ali 1 kg por dia, vai consumir aí, estou colocando o teto máximo de consumo 2,3%, a maioria dos produtores nos mostram 2,1%, quando muito 2,2%, mas vamos piorar um pouco o cenário. Então, nos preços de hoje, nós estamos falando que no primeiro mês esse bezerro estaria consumindo R$ 148 do milho, mais a mistura do núcleo e também o sal mineral linha branca que ele vai estar consumindo. No segundo mês esse animal já começa a ganhar um pouquinho mais de peso
e assim sucessivamente esse animal vai ganhando mais peso até chegar nos seus 2 últimos meses, onde ele começa a desacelerar o ganho, porque ele começa a entrar na fase de acabamento, e colocar gordura é mais difícil e mais caro do que colocar músculo. Então esse animal, mês a mês, ele vai aumentando o valor absoluto do que ele consumiu, de tal forma que no último mês ali nos preços de hoje ele estaria consumindo em torno de uns R$ 566 por mês em termos de alimentação. E para que a gente possa mostrar isso de forma mais profissional, numa matemática financeira, sem querer ir para esses dados aqui um a um, mas só para mostrar para vocês que analisando este confinamento sob a ótica da matemática financeira, que seriam os recursos mais modernos para se avaliar o negócio, a gente coloca ali no mês 0 o momento que nós compramos os animais, e ali eu estou simulando a compra de 10 animais. A gente coloca os custos ligados à alimentação, à sanidade animal, à mão de obra, eventual mortalidade, que eu arbitrei ali em 4%. E se nós formos ver este fluxo mensal até o final do confinamento, para 10 animais nos preços de hoje, nós estamos falando de desembolsar aproximadamente R$ 34.200. Em princípio, a pessoa acha que é muito fácil, é muito tranquilo, mas na hora que a gente mostra essas contas, a gente mostra a realidade. E isso ajuda muito a fazer planejamento. E vocês, amigos, que estão vendo aí no rodapé o nome dos nossos consultores, vocês terão, caso queiram, acesso a essas planilhas para fazer as simulações dos resultados dos seus confinamentos baseado nos preços locais dos seus ingredientes, do seu mercado de boi e assim por diante. Planilha muito profissional e que vocês, entrando em contato com um dos nossos consultores aí, pode ter acesso. Considerando este animal aí que teve 53% de rendimento de carcaça, que são as médias dos que nós abatemos aqui na Futura, que já tem confinamento há 5 anos recorrentemente, diferentemente inclusive de vários clientes que nos relatam ter rendimento de 55%, 56%, nós aqui estamos falando de 53% de um animal que não teve jejum, é um animal que sai da baia do confinamento e entra direto no caminhão, então não tem período de jejum, isso piora um pouco o percentual do rendimento de carcaça, mas enfim, considerando 53% de carcaça, nós estamos falando aí de um faturamento desses 10 animais em torno de R$ 41.400 para R$ 34.000, fazendo com que sobre então R$ 7.200 em 10 bezerros, coisa de R$ 720 por cabeça. E neste caso, como nós estamos pegando os preços atualizados, nós estamos falando de uma venda de R$ 275 por arroba, que foi a última venda que nós fizemos, boi China, na semana passada. E está aí então o resumo dos indicadores. Lucro absoluto por cabeça de R$ 720 nos preços atuais, taxa interna de retorno ou TIR ao mês de mais de 4% ao mês, lucratividade, que significa a margem que eu tive dividido pelo faturamento, de 17,4% no período, e a rentabilidade, que significa a margem dividido pelo custo, de 21% neste período. Então, mostrando que neste momento, com essas condições de milho, com essas condições de mercado, nós estamos falando de uma margem por cabeça que o confinamento tradicional está longe disso esse ano. Por isso, nós estamos mostrando para vocês uma ótima oportunidade, não menos do que a melhor oportunidade da pecuária de corte para esse ano de 2023, o uso dos machos leiteiros no confinamento de puro grão. Como a gente sabe que os mercados são muito diferentes de um lugar para o outro, nós estamos falando da região norte, da centro-oeste, do sudeste e por aí afora, eu coloquei aqui o que nós chamamos de análise de sensibilidade. Isso seriam 2 dos maiores influenciadores do resultado sendo trabalhados com valores diferentes e as suas devidas combinações. Todos os números que vocês estão vendo dentro desse quadro são o lucro por cabeça num confinamento de puro grão, que eu levei este gabiruzinho de 100 a 450 quilos de peso vivo, em que eu estou colocando o preço do bezerro com um deságio de R$100 em relação à arroba vendida, que é o que acontece historicamente na nossa região, uma mortalidade de 4%, um rendimento de carcaça de 53% e um baby beef a R$205 o saco. Então aqui eu estou variando o preço de compra do milho de 65 até R$95, variando de 5 a 5, isso é saca de milho a granel de 60 quilos, e estou variando o preço de venda do boi de 220 até R$300 arroba, variando de 20 em 20.
E dentro desse quadro vocês estão vendo todas as combinações que existem para o preço comprado de milho e o preço vendido do boi. Vejam que, a título de exemplo, que se eu estiver vendendo este boi a R$220 arroba, mas comprando um milho de R$90, eu estou tendo um prejuízo de R$127 por cabeça. Vejam que está negativo e em vermelho. Ou seja, acima de R$85 o saco de milho e vendendo no arroba de 220, a partir daí eu tenho prejuízo. Mas vejam que para todas as demais combinações, o valor se mostra positivo. Ou seja, na grande maioria das situações que nós encontramos hoje no Brasil, e nós estamos falando de milho aí na região do Centro-Oeste, abaixo de 60 hoje, né? Então o resultado ainda em algumas regiões seriam bem melhores, mas estaríamos falando de um baby beef às vezes a R$215 o saco. Mas como ele representa apenas 15% da mistura, ele tem um impacto muito menor no resultado do que o impacto do milho. E vejam que nos cenários melhores, né, se a gente pegar, por exemplo, os cenários de hoje, que está entre R$260 a R$280 arroba, e levarmos para um milho aí de R$80, nós estamos falando de um lucro ali entre 554 e 791. Então isso mostra que esta tecnologia ou esse sistema é uma grande oportunidade para o momento. Pessoal, nós queremos também levar a você que é estudante, você que é um técnico, você que trabalha na fazenda e quer aprender de forma prática várias técnicas ligadas à pecuária, seja ela de bovinos, seja ela de equinos, nós temos 3 dias de aulas exclusivamente práticas nos dias 5, 6 e 7 de maio. É o que nós chamamos de APIC, que seria as aulas práticas integradas de campo. Não entramos dentro de sala de aula. Fazemos esse curso 100% prático para que os alunos possam ter uma nova experiência ou adquirir um pouco mais de conhecimento prático dentro da alimentação animal, casqueamento de bovinos, clínica de bovinos, doma de equinos, compost bar e outros mais. Eu sou um dos professores, Dr. Paulo, Dr. Renato e vários outros profissionais renomados estarão trazendo para vocês este curso e não percam, porque as vagas são limitadas. Entre em contato com um dos nossos consultores aí embaixo no rodapé e garanta logo a sua vaga. Vai ser muito bacana, viu, pessoal? E às vezes as pessoas também falam do puro grão o seguinte: mas essa carne é diferente? Essa carne dá um gosto diferente? Que pé que vira um animal que não come fibra? E para responder esses questionamentos, nós fizemos vários abates técnicos com profissionais altamente gabaritados, pós-doutorados, o FMG em parceria, frigoríficos, para poder entender o que seria a qualidade desse animal abatido e o que seriam também as mudanças eventuais internas no organismo, nos órgãos desses animais. Então esses animais, obviamente que criados dessa forma, são todos dente de leite, né? Animais que são abatidos com menos de 12 meses de vida. Nós pesamos o rumen e o retículo para perceber que de fato ele é mais leve, porque é menor do que um rumen tradicional, de uma dieta tradicional. Nós estamos falando de um rumen e o retículo de apenas 12 quilos, 12,5 kg, e que representa um percentual também menor em relação ao peso vivo do animal, mostrando essa retração que eu contei para vocês aí anteriormente que acontece. E isso naturalmente faz com que você tenha um rendimento de carcaça melhor, porque você tem menos buchada, como a gente diz aí no popular. A gente também testou a dureza ou a maciez dessa carne e para isso é usado o que se chama força de cisalhamento, um equipamento em que ele mede a pressão, a força exercida na carne para rompê-la. E esta carne dá força de cisalhamento de 4,5 kg, ou seja, é uma carne muito macia. O peso do fígado, normal em relação aos outros animais de dieta convencional, o percentual dele, normal em relação ao vivo, em relação ao peso vivo, estão vendo aí uma foto muito bonita de um fígado, inclusive. Rendimentos de carcaça aí, como já disse, variando de 53% a 54%. Então mostra que estes animais não tiveram adulterações que pudessem prejudicar tanto ele, quanto também colocar em risco o consumidor. Então os abates técnicos mostraram que é uma carne de fato muito nobre, uma carne que se aplica muito nas classificações boas para exportação, de muito marmoreio, de muitas características organolépticas positivas e que o mercado gostou muito. E aqui está um exemplo. Aqui é um produtor de leite
um produtor que na verdade cria os gabirus na dieta do puro grão, mostrando aí a degustação que ele fez. Olha o marmoreio desta carne, isso é animal de 11 meses de vida, olha o acabamento, a uniformidade de cobertura dessa carne, né? E o sabor inigualável. Então as pessoas às vezes discutem, às vezes questionam, mas nós já mostramos que o animal estando acabado, vocês vão perceber que é um animal altamente atrativo, uma carne altamente saborosa e que nós gostaríamos de ter na mesa todos os dias. E assim elas estão aumentando, hoje já tem boutiques especializadas só com animais que vêm de confinamento de puro grão. E para você fazer um confinamento desses de forma recorrente, ou seja, eu quero fazer deste confinamento de puro grão algo permanente na minha fazenda. Seja ele um produtor de leite que tem os machos nascendo todos os dias, ou seja ele um produtor pecuarista de gado de corte e que vai no mercado, por exemplo, comprar esses bezerros todos os meses. Esta é uma das características que existem peculiares para quem engorda o macho leiteiro. A oferta é permanente, porque na atividade de leite normalmente não se faz a estação de monta. Então eu tenho oferta desses bezerros o ano inteiro. E obviamente para eu fazer então um confinamento recorrente, eu preciso preocupar com o bem-estar desses animais, especialmente naqueles momentos que a gente tem a maior dificuldade das performances, que é o momento da chuva, né? Que é o momento para nós aqui verão, para outros eles falam que é o inverno, mas enfim, é um momento onde a gente tem mais chuva e o barro ou a condição úmida, ela é inimiga de um bom confinamento, ela é inimiga de uma boa performance. Então nós precisamos preocupar com instalações e para isso a gente sugere que tenhamos uma parte deste confinamento coberto com cobertura impermeável, de tal forma que não vamos ter barro no piso dos animais. E melhor ainda, se eu conseguir fazer uma cama com um substrato inerte, de tal forma que os animais não consumam, porque como eles ficam com o apetite depravado pelo fato de não ter fibra, a areia, por exemplo, seria uma ótima indicação. Então nós teríamos um alto conforto para os animais. Vejam aí na foto, isso aí é um caso de fêmeas F1 Angus, que vieram prenhas para dentro do confinamento, tiveram ganho médio de 2,60 kg por dia durante 120 dias e olha que pariram lá dentro. Vejam aí como fica o conforto dos animais, vejam como que os animais gastam mais tempo também deitados, ruminando, que vai dar um melhor aproveitamento dos animais. E nós aproveitamos também para poder fazer, para introduzir coxos de autoatendimento, de tal forma que você tenha um reservatório e esse reservatório permite a você ficar semanas sem ter que reabastecer o coxo. E isso então vai fazer com que a gente tenha uma facilidade de operação muito grande por não ter nem que pesar os ingredientes para ser colocado no coxo e nem de ter que abastecer o coxo todos os dias. Então este modelo aí, e a Treiber é uma grande parceira, ela traz para nós uma grande facilidade na operação, de tal forma que nós vamos ter um modelo muito diferente de confinamento comparado com o sistema tradicional. Vejam aí, animais essencialmente leiteiros, onde a gente deixa de ver aquelas costelas aparentes, os ilhos e isquios desses animais que ficam muito pontudos, muito ossudos, porque o animal holandês, naturalmente na sua morfologia, é um animal retilíneo, a gente passa a ter esse animal curvilíneo. Vejam a inserção de cauda, vejam o traseiro desses animais, vejam a linha dorso-lombo, como é que aplana. Então são animais colocados no mercado terminados com menos de 12 meses de vida. E nós tivemos no ano passado uma grande oportunidade de participar de um workshop internacional promovido pela Embrapa e a Abra Leite, né? Felicitações aí aos pesquisadores e aos organizadores. Mês que vem vai fazer um ano que nós participamos e eles tiveram uma grata ideia de convidar um produtor de leite que já faz este confinamento de puro grão há muitos anos, cliente da Futura, que é o Marco Aurélio, lá de Queluzito, aqui em Minas Gerais, perto de Conselheiro Lafayette. Ele deu o testemunho dele com a experiência que ele tem como produtor de gado de leite, produz aí seus 4 mil litros de leite por dia, um pouco mais, e todos os machos ele aproveita na fazenda logo após a desmama para o confinamento de puro grão. Vamos escutá-lo? Eu acho que nada melhor do que um produtor para poder dizer para a gente o que foi a experiência, o que é a experiência dele nessa tecnologia que nós estamos compartilhando com vocês. Fala aí, Marco Aurélio. E a parte de recria deles é interessante no puro grão que eu faço, que é o meu modelo, que é o que eu faço na minha propriedade hoje, é a velocidade com que eles
sai da fazenda. Eles tanto entram como eles viram boi rápido, na minha opinião. Eles não viram mais de 1 ano na propriedade. Então, eu não ocupo um grande espaço fazendo essa recria de boi na minha fazenda de leite, porque eles entram lá com 70 dias no confinamento e, no máximo, 1 ano eles saem, às vezes até um pouco antes. Aí vem o pessoal, as perguntas que já houve aí, questão de acabamento, de aceitação, né? Eu tenho aí uma carcaça hoje, não sei se está todo mundo vendo a carcaça aí, de acabamento de um bezerro que não tinha 12 meses de idade. Eu acredito que com um trabalho igual a gente está fazendo aí, o Dr. Rui fez esse workshop todo aí, isso aí vai dar uma repercussão mundial, isso aí vai fazer um marco na história desse bezerro e das fazendas do Brasil, principalmente, né? Que o pessoal vai mudar um pouco essa ideia, essa cultura de descartar os bezerros, vai passar a enxergar como um negócio e não como um problema, né? Pois é, pessoal, você veja aí um testemunho de um produtor e o Marco Aurélio acabou fazendo novas instalações na propriedade, considerando que os resultados que ele obteve justificam para que se possa investir nas instalações. Um abraço, Marco Aurélio, é um grande exemplo para o produtor da pecuária, não só de leite, mas de corte também. E consolidando isso tudo que nós falamos, nós podemos dizer o seguinte: na dieta de puro grão do macho leiteiro, algumas características são bem marcantes e que não vão fugir deste confinamento. Dentre elas, que podem trazer essa grande oportunidade para vocês. O macho leiteiro é a única raça de todas as raças que tem de corte no Brasil, e eu estou dizendo que ela, como macho leiteiro no confinamento, é uma raça de corte, é a única raça que nós vamos ter um deságio na compra. É isso mesmo. Normalmente você vai comprar um bezerro Nelore, eu vou simplesmente dar números aqui que não necessariamente representam o mercado hoje. Mas você compra um bezerro Nelore, por exemplo, por R$400 arroba, desmamado com 7 arrobas, quando ele é um boi magro de 390 a 400 quilos, ele cai para R$350 arroba, e quando ele passa a ser um boi terminado, com as suas 17, 18 arrobas, ele vai passar a valer R$300 por arroba. Ou seja, as categorias anteriores àquelas da frente, elas sempre terão um ágio em relação ao valor da categoria seguinte. No macho leiteiro é o contrário. As fases anteriores têm um deságio em relação à arroba que será vendida. E o preço de venda deste animal, do puro grão, do macho leiteiro, é o mesmo preço do mercado padrão. O mesmo preço que o nelorista está vendendo o animal terminado dele, nós também estamos vendendo o nosso macho leiteiro. Então não existe um deságio na venda, existe um deságio na compra. E isso já é, para muitos produtores, a grande diferença do negócio. Quando eu mostrei para vocês ali uma margem de R$720 por cabeça nos preços de hoje, entendam vocês que aproximadamente R$350 ali foi só diferença de preço daquelas 3 arrobas, pouco mais de 3 arrobas iniciais, que eu comprei com R$100 de deságio. Então eu já começo a ganhar na compra desses animais. E ainda eu tenho mais o ganho da dieta em si, do ganho de peso ao longo do confinamento. Outra característica, estes animais, quando você começa eles jovem, você vai abatê-los com dente de leite e até poderia ter um pouco mais, até 4 dentes que seriam enquadrados como boi China. Então, se você ainda tem oportunidade de fazer venda para animais credenciados ou habilitados para exportação, você ainda consegue um bônus, e esse bônus variou no ano passado em torno de R$25 até R$30 por arroba a mais do que o preço padrão de mercado. Então, mais uma oportunidade ligada a esse macho leiteiro. Agora, custo operacional, pessoal, é um negócio de chamar atenção. Enquanto no confinamento tradicional, no ano passado, isso ficou entre R$1,80 a R$2 por cabeça dia, que é aquela movimentação do operador ali na carregadeira, no trator, no total mixer, moinho, mistura, refeição, óleo diesel, a mão de obra. Enquanto isso girou em torno de R$1,80 a R$2 por animal dia, nos grandes confinamentos profissionais, tradicionais, o confinamento no puro grão não é 40 centavos. Com menos de 40 centavos por cabeça dia, você consegue operar esse sistema, porque um homem cuida de 500 animais, fácil, fica ocioso,
porque não tem que se pesar a quantidade da refeição, não tem que pôr algumas refeições por dia, especialmente se tiver naquele coxo de alto consumo, você vai ter um custo operacional muito reduzido, como nenhum outro confinamento de bovino no mundo consegue ter. E existem também a eficiência zootécnica. Nós estamos falando de animais com grau de sangue holandês, que tem uma estrutura grande, e isso faz com que tenha um GPD muito grande, um ganho de peso diário muito alto, em virtude da dieta que é muito energética. Tem um marmoreio, conforme eu expliquei para vocês, então ainda você tem uma eficiência zootécnica superior à maioria das raças convencionais. Isso tudo faz com que você tenha um custo da arroba-ganha do puro grão comparado com o custo da arroba-ganha da dieta convencional menor. Ou seja, você ainda tem mais eficiência no custo de produção de arroba. Então isso tudo, pessoal, fazendo aqui um fechamento, eu posso dizer que nós estamos de fato com aquilo que a pecuária de corte não teve ainda, que é a granja de boi. Como veio a avicultura, a suinocultura há décadas mostrando cada vez mais tecnologia e domínio disso, nós agora estamos chegando naquilo que eu estou chamando de granja de boi. Ou seja, com capacidade de automatizar o seu sistema, com a baixa operação em termos de mão de obra e com confinamentos recorrentes, de tal forma que você possa ter receita todos os meses fazendo um planejamento, nós acabamos fazendo desse confinamento de puro grão, especialmente com o uso do macho leiteiro, a grande oportunidade do confinamento de 2023. É isso, pessoal. Espero ter trazido para vocês um pouco de conhecimento. Perguntas aqui já estão chegando, já estão sinalizando. Nós vamos aqui ao longo da semana gravar essas respostas e vamos colocar nos grupos aí. E vocês vão ter acesso a essa apresentação também durante o resto da semana. Portanto, pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Foi ótimo, é sempre bom compartilhar isso com vocês. Eu adoro fazer essas lives toda vez. Então, um abraço para vocês e até semana que vem.